Eu nunca pensei que a traição mais dolorosa da minha vida viria de dentro da minha própria casa. Quando meu filho disse que cuidaria das minhas finanças, eu enxerguei amor, quando na verdade era controle. No começo, parecia um gesto de cuidado. Afinal, quem melhor que um filho para proteger a mãe? Mas aos poucos percebi que ele não queria cuidar de mim, queria me possuir. Durante meses, vivi sob uma falsa sensação de segurança, enquanto minha liberdade era vendida em silêncio, transferência por transferência, até que um dia acordei e percebi. Eu já não era dona nem do meu próprio dinheiro. Foi nesse instante, entre lágrimas e raiva contida, que a vida me entregou uma reviravolta inesperada. Uma carta esquecida pelo tempo, escrita pelo homem que um dia amei e que mesmo depois de morto, ainda me protegia. Eram exatamente 22h47, quando o grito de Bento rompeu o silêncio da minha casa, atravessando as paredes como uma navalha fria. Foi um som tão agudo que fez os cachorros da rua começarem a latir desesperados, como se pressentissem o fim de algo. Eu estava na varanda dos fundos, enrolada no chale de crochê que minha mãe me dera há 40 anos, observando o céu. As estrelas pareciam mais próximas naquela noite, como se também quisessem testemunhar o que estava prestes a acontecer. O ar tinha cheiro de chuva e vingança. E pela primeira vez, aquele grito não me assustou. Por meses, vivi sob gritos diferentes. Os que não se ouvem, mas se sentem. O som das portas batendo, dos passos duros no corredor, da geladeira abrindo e fechando enquanto ele controlava o que eu podia comer. Aquele filho que eu carreguei no ventre se transformou no meu carcereiro. Eu o via como um menino perdido, mas Bento já era um homem, e um homem capaz de transformar amor em instrumento de poder. O silêncio que veio depois do grito foi quase divino. Um silêncio que não doía. Um silêncio de libertação. Enquanto ele berrava, eu permaneci imóvel, apenas sentindo o frio da cadeira de balanço nas costas. Por dentro, meu corpo tremia, mas não de medo. Era o tremor da coragem voltando. Eu não planejei o momento exato, mas sabia que chegaria. Tudo o que ele acreditava controlar estava desmoronando, e ele nem fazia ideia. O bilhete que deixei na geladeira era o último ato de uma peça que ele mesmo escreveu. Uma frase simples, mas suficiente para acender o inferno dentro dele. Você não precisa de nada, apenas de um canto para morrer. Essas foram as palavras que ele leu quando abriu a geladeira e encontrou o vazio. A comida tinha sumido, o dinheiro tinha sumido, e pela primeira vez, o poder também. O som do grito foi o eco da derrota se manifestando, o início do fim. Ali, no meio da cozinha vazia, ele entendeu o que é perder o controle sobre quem se julgava fraco. E eu, na varanda, entendi o sabor da justiça sem barulho. O vento trouxe o cheiro da noite, misturado com o de terra molhada e eletricidade no ar. Era como se a natureza tivesse parado para escutar. Do outro lado da rua, vi a luz da Dona Mercedes acender e o portão do seu Ademir abrir. As janelas da vizinhança se acenderam uma a uma, curiosas, assustadas, mas ninguém imaginava que aquele grito era o fim de um império de manipulação. Um império construído sobre o meu medo e desmoronado pelo meu silêncio. Enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo, eu respirei fundo e senti uma leveza que há anos não me visitava. Foi como se o peso saísse das minhas costas junto com aquele grito. Bento gritou por desespero, mas eu sorri por alívio. Senti o coração bater firme, diferente de todas as outras vezes em que ele me fazia sentir pequena. Naquela noite, não era mais a mãe submissa, era a mulher que acordou da anestesia emocional. A cada segundo, eu ouvia o ranger dos móveis, o som dos passos acelerados, o eco das gavetas sendo abertas. Ele estava em pânico, tentando entender o que tinha perdido. E eu, de fora, observava o espetáculo da queda sem precisar dizer uma única palavra. O poder às vezes está no silêncio. E naquele instante, meu silêncio era mais alto que o grito dele. Eu finalmente tinha aprendido o valor de calar na hora certa. Enquanto o relógio marcava 22h50,
Encostei o chale no rosto e senti o cheiro do crochê antigo, misturado às lembranças de um tempo em que eu ainda acreditava em inocência. Era o fim de uma era e o começo de outra. Bento gritava lá dentro, mas aqui fora, nas minhas mãos trêmulas, nascia algo que ele nunca conseguiu me tirar: a sensação de estar viva de novo. Eram exatamente 22h47 quando o grito de Bento rompeu o silêncio da minha casa, atravessando as paredes como uma navalha fria. Foi um som tão agudo que fez os cachorros da rua começarem a latir desesperados, como se pressentissem o fim de algo. Eu estava na varanda dos fundos, enrolada no chale de crochê que minha mãe me dera há 40 anos, observando o céu. As estrelas pareciam mais próximas naquela noite, como se também quisessem testemunhar o que estava prestes a acontecer. O ar tinha cheiro de chuva e vingança, e pela primeira vez aquele grito não me assustou. Por meses, vivi sob gritos diferentes, os que não se ouvem, mas se sentem. O som das portas batendo, dos passos duros no corredor, da geladeira abrindo e fechando enquanto ele controlava o que eu podia comer. Aquele filho que eu carreguei no ventre se transformou no meu carcereiro. Eu o via como um menino perdido, mas Bento já era um homem, e um homem capaz de transformar amor em instrumento de poder. O silêncio que veio depois do grito foi quase divino. Um silêncio que não doía. Um silêncio de libertação. Enquanto ele berrava, eu permaneci imóvel, apenas sentindo o frio da cadeira de balanço nas costas. Por dentro, meu corpo tremia, mas não de medo, era o tremor da coragem voltando. Eu não planejei o momento exato, mas sabia que chegaria. Tudo o que ele acreditava controlar estava desmoronando, e ele nem fazia ideia. O bilhete que deixei na geladeira era o último ato de uma peça que ele mesmo escreveu. Uma frase simples, mas suficiente para acender o inferno dentro dele. Você não precisa de nada, apenas de um canto para morrer. Essas foram as palavras que ele leu quando abriu a geladeira e encontrou o vazio. A comida tinha sumido, o dinheiro tinha sumido e, pela primeira vez, o poder também. O som do grito foi o eco da derrota se manifestando, o início do fim. Ali, no meio da cozinha vazia, ele entendeu o que é perder o controle sobre quem se julgava fraco. E eu, na varanda, entendi o sabor da justiça sem barulho. O vento trouxe o cheiro da noite, misturado com o de terra molhada e eletricidade no ar. Era como se a natureza tivesse parado para escutar. Do outro lado da rua, vi a luz da Dona Mercês acender e o portão do seu Ademir abrir. As janelas da vizinhança se acenderam uma a uma, curiosas, assustadas, mas ninguém imaginava que aquele grito era o fim de um império de manipulação. Um império construído sobre o meu medo e desmoronado pelo meu silêncio. Enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo, eu respirei fundo e senti uma leveza que há anos não me visitava. Foi como se o peso saísse das minhas costas junto com aquele grito. Bento gritou por desespero, mas eu sorri por alívio. Senti o coração bater firme, diferente de todas as outras vezes em que ele me fazia sentir pequena. Naquela noite, não era mais a mãe submissa, era a mulher que acordou da anestesia emocional. A cada segundo, eu ouvia o ranger dos móveis, o som dos passos acelerados, o eco das gavetas sendo abertas. Ele estava em pânico, tentando entender o que tinha perdido. E eu, de fora, observava o espetáculo da queda sem precisar dizer uma única palavra. O poder, às vezes, está no silêncio. E naquele instante, meu silêncio era mais alto que o grito dele. Eu finalmente tinha aprendido o valor de calar na hora certa. Enquanto o relógio marcava 22h50, encostei o chale no rosto e senti o cheiro do crochê antigo misturado às lembranças de um tempo em que eu ainda acreditava em inocência. Era o fim de uma era e o começo de outra. Bento gritava lá dentro, mas aqui fora, nas minhas mãos trêmulas, nascia algo que ele nunca conseguiu me tirar. A sensação de estar viva de novo. O dia do funeral de Olegário parecia ter sido escrito em preto e branco. O céu estava pesado, as flores murchavam rápido, e o vento trazia um cheiro de vela e lembrança.
Eu olhava para o caixão sem conseguir acreditar que aquele homem, meu companheiro de uma vida inteira, agora cabia em um espaço tão pequeno. Ao redor, pessoas que mal conheciam nossa história fingiam consolo com frases prontas. Ele descansou, diziam. Mas o que ninguém sabia era que, para mim, aquele caixão não levava apenas um marido. Levava a última pessoa que ainda me fazia sentir protegida. Durante a cerimônia, tentei manter a postura. As mãos frias, os olhos secos, o corpo rígido. Por dentro, era como se um fio invisível tivesse se rompido. Eu estava sozinha e ainda não sabia o quanto isso significaria nos meses seguintes. Olegário não era um homem perfeito, mas era justo. Tinha uma calma que equilibrava o meu jeito impulsivo e uma maneira de enxergar o mundo que me fazia acreditar que tudo se resolveria no fim. Só que o fim chegou antes de eu estar pronta. Quando o caixão desceu, senti o chão fugir por um instante. Lembro do som da terra batendo na madeira, aquele som oco que marca o início da ausência. Ali, no meio do cemitério, eu fiz uma promessa silenciosa. Honrar o nome dele e cuidar da casa como se ele ainda estivesse lá. Mas a vida tem um senso de ironia cruel. Às vezes, o que parece uma promessa é apenas o prenúncio de uma prisão. Nos dias que se seguiram, o silêncio se instalou em cada canto da casa. O travesseiro ainda tinha o cheiro dele. O rádio ainda estava sintonizado na mesma estação que ele ouvia todas as manhãs. Parecia que o tempo se recusava a seguir em frente. Eu passava as tardes sentada na varanda, ouvindo o ranger da cadeira de balanço e tentando imaginar como seria viver sem ele. O som da solidão é diferente de todos os outros. É o som de um coração tentando se convencer de que ainda existe propósito. Foi nesse luto silencioso que Bento apareceu. Chegou de surpresa com aquele sorriso ensaiado e uma mala de rodinhas. Disse que veio cuidar de mim, mas havia algo no tom de voz dele que me gelou por dentro. Uma doçura forçada, uma preocupação performada. Eu quis acreditar. Afinal, ele era meu filho, o único. Mas no fundo, senti o primeiro arrepio de alerta que o amor materno insiste em ignorar. Os primeiros dias com ele foram cheios de promessas. Vai dar tudo certo, mãe. Eu tô aqui para te ajudar. As palavras soavam reconfortantes, mas a presença dele começava a pesar. A casa, antes silenciosa, agora tinha passos duros, portas batendo e o som constante do celular dele vibrando madrugada adentro. Algo estava mudando, e não era só o clima do luto, era o prenúncio do controle. Às vezes, eu o via olhando para os papéis de Olegário com um interesse que me incomodava. Testamentos, extratos bancários, escrituras. Ele perguntava onde eu guardava as chaves do cofre, como se fosse natural querer ajudar a organizar as coisas. O luto me deixou lenta, e ele soube usar isso como brecha. Enquanto eu tentava sobreviver à dor, ele já começava a construir o seu domínio sobre mim, tijolo por tijolo. Naquela época, eu ainda acreditava que perder Olegário tinha sido o pior que poderia me acontecer. Mal sabia eu que aquele funeral não enterrava apenas um corpo, mas também o equilíbrio da minha vida. Porque, a partir dali, o amor se transformaria em moeda, a confiança em armadilha, e a casa que ele construiu comigo se tornaria meu próprio cativeiro. Alguns dias depois do enterro, o advogado de Olegário me ligou pedindo que eu comparecesse ao escritório. Disse que havia documentos pendentes e algo em seu tom me deixou inquieta. Fui sozinha, com o coração acelerado e o luto ainda fresco. A sala cheirava a madeira encerada e café frio. Ele abriu uma pasta grossa, tirou um envelope pardo e disse: "Seu marido deixou tudo muito claro, dona Helena." Quando aquelas palavras ecoaram, percebi que aquele encontro mudaria minha vida de um jeito que eu jamais esperava. Olegário havia deixado tudo em meu nome. A casa, a poupança, o carro, até as pequenas economias guardadas em nome da nossa empresa. E mais, ele havia excluído Bento de qualquer direito à herança. O silêncio tomou conta da sala e eu senti as mãos suarem. Era um gesto de amor, mas também um aviso. Olegário sabia de algo que eu ainda não sabia,
E de alguma forma tentou me proteger mesmo depois da morte. Assinei os papéis com as mãos trêmulas. Enquanto a caneta riscava o papel, senti algo que não experimentava havia décadas. Poder. Pela primeira vez, tudo estava sob o meu nome, sob a minha decisão. Era como se a vida me devolvesse um pedaço que havia me sido tomado há muito tempo. Mas junto com essa liberdade veio o medo. O medo de não saber como usá-la, o medo de estar sozinha, o medo de decepcionar até o morto que me amava. Voltei para casa com a sensação de que o mundo inteiro tinha mudado de cor. As paredes pareciam mais altas, o chão mais frio, o relógio mais lento. Era estranho pensar que, de repente, tudo o que Olegário e eu construímos agora estava só nas minhas mãos. E mesmo sem entender completamente, senti que aquilo não era apenas uma herança material. Era uma chave. Uma que abriria portas, mas também revelaria sombras. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida com essa nova sensação de independência. Paguei as contas, cuidei do jardim, doei roupas, mas o vazio ao lado da cama continuava lá, como uma cicatriz aberta. Eu queria acreditar que aquela liberdade era um presente, mas o peso dela me deixava exausta. Era como carregar o mundo nas costas sem ninguém para dividir. E, em silêncio, comecei a temer o momento em que Bento descobrisse a verdade. Ele sempre teve um jeito de farejar o que não era da conta dele. E não demorou muito para perceber que algo havia mudado. Certa tarde, o encontrei folheando minhas correspondências. Só queria ver se chegou alguma conta, mãe. Disse com aquele tom doce que sempre precedia uma mentira. Foi aí que entendi. O amor dele vinha sempre acompanhado de interesse. E aquele testamento seria o gatilho do que estava por vir. Olegário, com sua calma de homem experiente, talvez já tivesse previsto tudo. No fundo, ele sabia o que Bento era capaz de fazer por dinheiro. E me conhecendo como conhecia, sabia que eu seria lenta para reagir. Aquele testamento era mais que uma herança, era um escudo. E o fato de ele ter sido deixado em silêncio foi a forma mais sutil e inteligente de me avisar. Cuidado, Helena, o perigo mora dentro de casa. Naquela noite, sentei na cama e encarei o documento sobre o criado mudo. Passei os dedos sobre o nome de Olegário e senti as lágrimas caírem. Eu não entendia completamente, mas algo dentro de mim dizia que aquele papel seria tanto minha salvação quanto minha maldição, porque toda liberdade tem um preço. E o meu ainda estava por vir. Ele chegou em uma tarde nublada, dessas em que o vento parece anunciar presságios. Carregava uma mala grande, um sorriso ensaiado e aquele olhar de quem já vinha com um plano. Mãe, eu não podia te deixar sozinha nesse momento, disse, e me abraçou com força demais. Um abraço que mais parecia um aviso do que um gesto de amor. Eu, ainda fragilizada pela morte de Olegário, me deixei levar pelo conforto temporário da presença dele. Era bom, por um instante, acreditar que o filho estava ali por carinho, não por conveniência. Bento sempre teve um jeito convincente de falar, quase teatral. Quando ele dizia "vou cuidar de tudo", havia uma autoridade em sua voz que fazia qualquer dúvida parecer ingratidão. Arrumou o quarto dele sem pedir permissão. Tomou posse da casa como se fosse dono e em menos de uma semana já tinha as chaves do portão no bolso. A presença dele começou a preencher todos os espaços, da cozinha à sala, das conversas às decisões. A casa de Olegário, que sempre teve um ritmo calmo, agora respirava pressa e desconfiança. No início, confesso que gostei da companhia. Era bom ouvir passos na casa novamente. Alguém perguntando se eu queria café ou se tinha visto o noticiário. Por alguns dias, a solidão pareceu recuar. Mas logo percebi que a convivência com Bento era como uma corda de seda, macia ao toque, mas que aos poucos aperta até cortar. Tudo o que ele fazia vinha acompanhado de uma intenção velada. Um elogio, um favor, uma pergunta. Sempre havia algo por trás. Ele começou a mexer nas minhas rotinas, nas minhas preferências. Mudou o canal da televisão, reorganizou a geladeira, criticou o modo como eu cozinhava. Deixa que eu cuido disso, mãe. Você já fez muito.
dizia com aquele tom doce que anestesiava e ferretava ao mesmo tempo. Aos poucos, fui deixando de decidir as pequenas coisas e nem percebi que o controle começava ali, nas sutilezas, porque o poder, quando entra em casa, raramente entra gritando. Ele sussurra. Uma noite, enquanto eu dobrava roupas no sofá, ouvi Bento falando ao telefone no quarto. O tom era baixo, mas as palavras me atravessaram como gelo. Ela não desconfia de nada. Já tá tudo no meu nome em breve. O coração gelou, mas a mente preferiu negar. Pensei que fosse um mal-entendido, uma conversa sobre outra pessoa. O amor de mãe é assim. Tem o poder de inventar desculpas para evitar a dor. Mas a dúvida já tinha plantado sua semente. No dia seguinte, ele apareceu com um buquê de flores e um sorriso largo. Para animar a casa, disse, e eu quis acreditar que era arrependimento. Talvez, pensei, ele só estivesse confuso. Afinal, quantas vezes as mães não interpretam sinais de alerta como gestos de cuidado? Passei o dia com aquela sensação amarga de quem sabe e finge não saber. À noite, quando apaguei as luzes, algo dentro de mim sussurrou. O perigo já está aqui. A presença dele foi se tornando uma sombra constante. Eu já não tinha mais espaço, nem descanso. Cada movimento meu parecia monitorado. Se eu demorava para sair do quarto, ele perguntava onde eu estava. Se eu saía, queria saber para onde ia. Comecei a sentir medo dentro da minha própria casa. E isso é algo que nenhuma mãe deveria sentir por um filho. Era como se Bento tivesse voltado não para cuidar de mim, mas para ocupar o lugar que Olegário deixou. Naquela noite, ao deitar, olhei para o teto e lembrei de algo que Olegário costumava dizer. O amor que protege é diferente do amor que aprisiona. Só então entendi o que ele queria dizer. Bento tinha voltado, sim, mas não para preencher o vazio do pai. Voltou para tomar o que não lhe pertencia. E eu, mesmo sem perceber, já estava dentro da armadilha. Com o passar dos dias, percebi que Bento não tinha voltado para recomeçar. Ele nunca tinha, de fato, crescido. Ainda era o mesmo menino birrento que culpava o mundo pelos próprios fracassos. Falava dos antigos empregos como se todos o tivessem traído. Reclamava das namoradas, dos amigos, da sorte, de tudo. Sempre havia alguém responsável pela infelicidade dele, menos ele próprio. E de alguma forma, eu ainda me sentia responsável por consertar aquilo. A culpa é um vício antigo das mães. Bento dormia até tarde, deixava os pratos espalhados, ocupava o sofá como se fosse um trono e passava o dia reclamando da vida. Dizia que o país não dá oportunidade, que ninguém reconhece quem tem talento. Mas nunca vi talento em acordar ao meio-dia, nem em viver às custas de quem te criou. Olegário, em vida, tentou transformá-lo em homem. Deu emprego, deu estudo, deu limite. Mas Bento sempre preferiu o atalho, o caminho onde o esforço é substituído pela manipulação. O mais difícil era ver a casa se transformar no reflexo dele. A energia mudava, o ar ficava pesado. As paredes pareciam ouvir discussões que eu não queria ter. Às vezes, eu me pegava pedindo desculpas por coisas que nem tinha feito, apenas para evitar o estresse. Era como viver pisando em cacos de vidro. Qualquer movimento errado podia gerar uma explosão. A paz que Olegário tanto prezava agora era só lembrança. Havia momentos em que eu ainda enxergava o menino que ele foi. Quando ria de um jeito espontâneo ou quando me chamava de mãezinha, como nos tempos de infância. Mas era só um lampejo, rápido, enganoso. Logo depois vinha o olhar frio, o tom agressivo, o jeito de quem se acha vítima de tudo. E eu voltava a perceber que aquele garoto doce de antes tinha se perdido em algum ponto do caminho. Talvez no momento em que descobriu que podia conseguir o que queria através da pena alheia. Eu tentava resgatar o diálogo, procurava um jeito de fazê-lo entender que a vida não gira em torno do que nos devem, mas do que escolhemos construir. Ele apenas ria, com um sorriso que misturava desprezo e ironia. Ah, mãe, você não entende como o mundo funciona hoje. E eu entendi assim. O mundo dele girava em torno de conveniências.
Ele não queria aprender a andar com as próprias pernas, queria continuar sendo carregado, mesmo que para isso tivesse que quebrar quem o sustentava. As pequenas faltas começaram a se somar. Ele pegava dinheiro da minha carteira, usava meu cartão para pagar coisas urgentes, mentia sobre entrevistas e empregos que nunca existiram. Quando eu o confrontava, virava o jogo com maestria. Você tá ficando confusa, mãe. Tá esquecendo das coisas. Era o começo do gaslighting, aquele tipo de manipulação que faz a vítima duvidar da própria memória. E por um tempo funcionou. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Achava que talvez estivesse exagerando, que o luto me deixava sensível demais. Mas o instinto, aquele que nunca erra, começou a gritar. Bento não estava ali para recomeçar. Ele estava ali para tomar. E cada palavra doce era um anestésico, cada gesto de cuidado era uma corrente sendo apertada. Quando percebi, já pedia permissão para comprar pão e me desculpava quando ele se irritava. A casa já não era mais minha. Numa noite silenciosa, acordei no meio da madrugada e o encontrei na cozinha, sentado no escuro, olhando para o nada. A luz da geladeira iluminava o rosto dele, um rosto que eu já não reconhecia. Por um instante, senti pena. Por outro, medo. E no fundo, uma certeza. Aquele homem que habitava minha casa não era mais meu filho. Era o reflexo de tudo o que o amor mal interpretado pode criar. Tudo começou de forma sutil, quase inocente. Uma nota de 20 aqui, 50 ali. Bento dizia que era só para resolver algo rápido. Uma entrevista de emprego, um concerto no carro de um amigo, uma conta atrasada. No início, eu não via malícia. Achava que ajudar um filho era natural, ainda mais em tempos difíceis. As mães sempre acreditam que estão fazendo o bem. Mas o problema é que o bem, quando cego, se transforma na ferramenta perfeita do abuso. As desculpas eram sempre bem elaboradas. Ele falava com detalhes, inventava nomes, horários, até recibos falsos. Fica tranquila, mãe. Semana que vem eu te devolvo. Só que essa semana nunca chegava. E quando eu tentava cobrar, ele me olhava com ofensa, como se eu fosse cruel por pedir o que era meu. Nossa, mãe, nem parece você. Tá desconfiando do próprio filho? E pronto. Bastava isso para a culpa me calar. A manipulação começou a se disfarçar de carinho. Ele me trazia um café, perguntava se eu tinha dormido bem e no meio da conversa lançava o golpe. Ah, mãe, será que você poderia me emprestar um dinheirinho para resolver uma coisa urgente? Eu dizia sim, mais por reflexo do que por vontade. A verdade é que a minha negação sempre vinha acompanhada de medo. Medo da raiva dele, medo do silêncio pesado que vinha depois. Logo, o dinheiro virou assunto diário. Ele começou a perguntar quanto eu recebia de aposentadoria, quanto tinha guardado na poupança e o que eu planejava fazer com aquele dinheiro parado. Falava como se minhas economias fossem um desperdício. Deixa eu te ajudar a administrar, mãe. Você já tem muita coisa para se preocupar. Eu não sabia, mas naquele momento ele já estava preparando o terreno para algo muito maior. As primeiras vezes que percebi o sumiço de notas na carteira, tentei me convencer de que tinha esquecido onde coloquei. Depois, o dinheiro do mercado começou a não bater. E quando questionei, ele soltou um riso leve. Ah, mãe, você tá ficando confusa. Eu que paguei o troco. Era uma inversão sutil, quase elegante. Ele não gritava, distorcia. E a distorção é a forma mais sofisticada de violência. Uma tarde, enquanto lavava a louça, ouvi ele ao telefone. Ela nem percebe. É só falar com jeitinho. As palavras me gelaram. Senti as mãos tremerem, mas continuei enxaguando o prato como se nada tivesse acontecido. O medo não me deixava reagir. Ainda havia em mim uma esperança ingênua de que ele mudaria, de que estava apenas confuso. Mães têm essa mania de acreditar que o amor sempre será redenção, mas às vezes ele é a isca. Com o tempo, o empréstimo virou obrigação. Se eu hesitava, ele fazia bico, se trancava no quarto, me deixava dias em silêncio. E o silêncio é uma tortura que só quem ama entende. Eu acabava cedendo, só para ter um pouco de paz. E assim, sem perceber, a casa foi se transformando num campo de extorsão emocional.
Não havia mais pedido, havia ordem disfarçada. Certa noite, me sentei na cama e percebi que não lembrava mais quando tinha gastado dinheiro comigo pela última vez. Tudo o que entrava saía pelas mãos dele. E pela primeira vez, a palavra filho começou a me doer na boca. Porque amor não deveria vir com preço. Mas o meu estava sendo cobrado, juros sobre juros, em parcelas de culpa e submissão. Depois de alguns meses, percebi que já não tinha mais controle sobre nada, nem sobre o meu próprio dinheiro. Bento começou a se oferecer para me ajudar com as contas. Disse que a tecnologia era confusa para mim, que os aplicativos de banco eram complicados. No início, pareceu um gesto de cuidado. Ele se sentava ao meu lado com o notebook, falava em tom didático, e eu, sem entender muito, apenas confirmava o que ele pedia. Até que um dia percebi que não precisava mais confirmar nada. Ele já fazia tudo sozinho. As senhas começaram a mudar, as correspondências pararam de chegar em meu nome e os extratos deixaram de ser impressos. Mãe, é tudo digital agora, mais seguro, dizia ele com naturalidade. E eu acreditava. Afinal, ele era meu filho. Nunca imaginei que a mesma pessoa que eu embalei nos braços seria capaz de planejar algo tão cruel. Aos poucos, fui sendo afastada do meu próprio dinheiro, e o mais assustador é que nem percebi quando isso aconteceu. Um dia, enquanto tomava café, ele soltou a frase que marcaria o início do meu cativeiro invisível. Mãe, a partir de agora, o banco vai transferir sua aposentadoria diretamente para minha conta. Assim eu cuido de tudo para você. A voz era calma, mas o olhar era frio. Engoli em seco. O coração apertou, mas não tive coragem de reagir. Estava cansada, emocionalmente fraca, e ele sabia disso. É pro seu bem, completou. E essa foi a mentira mais perigosa que já ouvi. Em poucas semanas, tudo mudou. Bento começou a controlar o que eu comprava, o que eu comia e até o que eu vestia. Tirou meu cartão, dizendo que era para evitar golpes em idosos. Limitou o acesso ao telefone e passou a fazer as compras sozinho. Você não precisa sair, mãe. Descansa. O tom era de quem cuida, mas o efeito era o de quem prende. E eu, sem perceber, comecei a perder minha autonomia de forma silenciosa, uma migalha por dia. A primeira vez que quis comprar algo para mim, uma blusa simples em promoção, ouvi dele. Pra que isso, mãe? Você quase não sai de casa. A vergonha me fez engolir as palavras. Ele não gritou, não me ofendeu. Apenas me fez sentir inútil. E é assim que o controle funciona. Ele não chega com socos, chega com frases suaves que corroem por dentro. Comecei a me desculpar por desejar. E desejar passou a parecer um pecado. Certa manhã, percebi que ele mexia na minha bolsa. Tô organizando suas coisas, mãe, disse. Mas vi o brilho do meu cartão entre os dedos dele. Quando tentei pegar de volta, ele riu e respondeu. Relaxa, tá tudo sob controle. E estava, só que não por mim. Aquele foi o momento em que entendi que o amor, sem respeito, é apenas uma forma sofisticada de domínio. Com o tempo, a dependência virou rotina. Se eu precisava de algo, tinha que pedir. E pedir ao próprio filho o dinheiro que era meu era uma humilhação diária. Ele me dava pequenas quantias, como quem faz caridade. Chamava de mesada, como se eu fosse uma criança. Eu tentava sorrir, mas por dentro, algo em mim gritava. Eu sabia que, de alguma forma, aquele tipo de submissão mata, não o corpo, mas a alma. Naquela noite, deitada na cama, pensei em Olegário, em como ele ficaria se visse o que o filho dele estava fazendo comigo. As lágrimas vieram silenciosas, pesadas. A herança que ele deixou para me proteger tinha se transformado na arma do meu algoz. E pela primeira vez, admiti para mim mesma, eu não estava sendo cuidada. Eu estava sendo controlada. O dia em que assinei a procuração foi o dia em que, sem saber, entreguei minha vida. Lembro como se fosse hoje. Uma manhã abafada, o ar pesado e Bento dizendo que precisava resolver coisas do banco que exigiam minha presença. Falava com tanta naturalidade que não parecia haver mal algum. Eu me vesti devagar,
com aquele vestido azul que Olegário gostava, e fomos juntos. Ele caminhava à frente, com passos firmes, enquanto eu tentava acompanhá-lo, sentindo o coração apertado sem entender por quê. Chegando lá, o gerente nos recebeu com um sorriso ensaiado. Bento falava por mim. Ela prefere que eu cuide de tudo, dizia. E eu, envergonhada, apenas concordava com a cabeça. O homem começou a explicar documentos, usar termos difíceis, transferência de gestão, facilidade de operação, mandato temporário. Eu não compreendia metade do que ouvia. Só via as folhas sendo colocadas diante de mim e a caneta deslizando em minha mão. E o filho ao lado, com aquele olhar que misturava doçura e controle. Assina, mãe, é só para agilizar as coisas. A frase veio com um sorriso e um leve toque no meu ombro. Engoli em seco, hesitei por um segundo, mas o medo de parecer desconfiada me fez ceder. Assinei. 1, 2, 3 vezes. Cada assinatura era uma entrega invisível. Uma pequena rendição. O papel não tinha peso nas mãos, mas pesava como um tijolo na alma. No fundo, algo dentro de mim sabia que estava cometendo um erro. Mas as mães, às vezes, escolhem acreditar no amor, mesmo quando o instinto grita o contrário. Voltamos para casa em silêncio. Bento colocou as pastas sobre a mesa e me deu um beijo na testa. Agora você não precisa se preocupar com nada. As palavras, ditas com tanto carinho, soaram como um consolo. Só mais tarde entendi que eram uma sentença. Nos dias seguintes, ele começou a agir diferente. Falava como quem tinha poder, tomava decisões sem consultar, e eu percebi. A casa já não era minha. Começaram a chegar cartas em nome dele, cobranças, correspondências do banco. Quando perguntei, ele respondeu: "Faz parte do processo, mãe. Você não entende dessas coisas." E com essa frase, me excluiu do controle da própria vida. Eu, que sempre fui independente, que trabalhei desde os 17 anos, agora precisava pedir autorização até para comprar pão. Era como se tivesse voltado a ser criança, mas sem inocência, sem proteção, sem saída. A procuração foi o golpe mais elegante que ele aplicou. Não houve gritos, nem ameaças, houve confiança. E confiança é a armadilha mais eficaz de todas. Ele usou o amor como disfarce, a doçura como chave, e eu abri todas as portas. Um controle construído em silêncio, sem violência visível, mas com uma crueldade cirúrgica. Cada "é pro seu bem" soava agora como uma facada. Com o tempo, comecei a notar o olhar diferente das pessoas do banco. O gerente me tratava com uma mistura de pena e distância. A moça do caixa evitava me encarar. Eu não entendia, até ouvir um comentário sussurrado. Coitada, o filho tomou tudo. Naquele dia, voltei para casa e travei a porta por dentro. Sentei no sofá e chorei por horas, tentando entender como o amor pode virar armadilha. À noite, enquanto o relógio marcava 11h30, me olhei no espelho e vi uma mulher que não reconhecia. Cabelos desalinhados, olhar apagado, ombros curvados. Pensei em Olegário e senti raiva por ele não estar ali para me defender. Mas uma voz dentro de mim disse: "Não é defesa que você precisa, Helena, é coragem." Foi ali, diante daquele espelho, que percebi. O que Bento roubou não foi só meu dinheiro. Foi a minha vontade de existir. Depois da procuração, Bento passou a decidir tudo. O dinheiro da aposentadoria, as contas, o mercado, as pequenas compras. Ele criou um sistema próprio, uma rotina onde eu não precisava mais pensar, só obedecer. "Deixa comigo, mãe. Você já fez muito na vida", dizia com aquele tom paternalista, doce e ao mesmo tempo envenenado. Foi assim que o cuidado virou prisão. Aos poucos, fui reduzida a uma vida controlada em detalhes, como uma boneca guardada numa prateleira. No início, parecia até confortável. Eu não precisava enfrentar filas, nem pensar em contas. Ele fazia tudo por amor. Só que o amor dele tinha regras. Cada pequeno gasto precisava ser justificado. "Pra que isso, mãe? Já tem roupa demais." "Quer comprar doce? Isso engorda." As frases vinham como conselhos, mas eram grades invisíveis.
Até que um dia ele me entregou um envelope e disse com naturalidade: "A partir de agora vou te dar uma mesada. R$ 400 por mês. É suficiente." Lembro do frio que senti ao ouvir aquilo. R$ 400. Era o valor que eu mesma recebia de aposentadoria há décadas atrás, quando ainda pagava aluguel. Mas agora, com a casa quitada, aquele dinheiro parecia um insulto. Tentei argumentar, mas ele logo rebateu com ironia: "Mãe, você quase não sai, quase não gasta. Quer o quê? Comprar o quê?" O tom mudou, a voz subiu meio tom, e eu recuei. Entendi que o acordo não era negociável. A partir dali, o cativeiro se instalou de vez. O telefone passou a ficar fora do gancho, para economizar. A internet era cortada à noite, para evitar golpes. As minhas amigas deixaram de visitar, porque não era boa hora. Bento criou um universo fechado, onde ele era o centro e eu orbitava ao redor. O controle era tão sutil que, aos poucos, comecei a achar que era normal. Que talvez fosse mesmo melhor assim. Essa é a crueldade do abuso. Ele se disfarça de rotina. Comecei a medir as palavras, os passos, as expressões. Qualquer gesto de insatisfação podia virar briga. E quando eu reclamava, ele sempre tinha uma resposta pronta. "Você devia me agradecer, mãe. Quantos filhos fariam o que eu faço?" E, de certa forma, ele me convenceu. Comecei a sentir culpa por desejar mais, por querer liberdade, por sonhar com algo tão simples quanto decidir o que comer. Era uma escravidão emocional mascarada de cuidado. Certa noite, sentei na beira da cama e percebi o quão longe eu tinha ido. Tudo o que eu tinha, casa, contas, renda, estava sob o nome dele. E, no entanto, eu vivia com menos do que uma criança. Era como se ele tivesse me devolvido a infância, mas sem inocência. A diferença é que agora eu sabia o que estava acontecendo, só não sabia como sair. O medo me paralisava e a vergonha me calava. Os dias começaram a se repetir como um relógio quebrado. Café da manhã às 8, silêncio até o almoço, novela à tarde, discussões à noite. Bento passava o tempo no celular, rindo de coisas que eu não compreendia. Eu observava, calada, e me perguntava se algum dia ele ainda se lembrava de ser filho. Aquele homem que eu criei com amor parecia ter sido substituído por alguém que me via apenas como um meio. Uma conta bancária com coração. Naquela época, eu ainda não sabia, mas minha prisão não tinha muros, tinha vínculos. O tipo de prisão que a sociedade ignora porque acontece dentro de casa, de forma educada, sem sangue, sem gritos. Mas o silêncio é o pior dos gritos. E o meu ecoava dentro de mim todas as noites. Eu já não pedia ajuda, apenas rezava para ter coragem. Coragem para acordar, para reagir, para lembrar quem eu era antes de ser reduzida à mãe que recebe mesada. Foi devagar, quase imperceptível. Primeiro, Bento começou a responder minhas ligações no lugar das pessoas. Depois, passou a dizer que eu estava cansada demais para receber visitas. Minhas amigas pararam de ligar, achando que era escolha minha. Quando percebi, já fazia semanas que ninguém batia à minha porta. A casa ficou mais silenciosa que o normal, e o silêncio, em vez de paz, trouxe peso. Era um tipo de solidão que não vinha da ausência dos outros, mas da perda de mim mesma. A televisão virou minha companhia constante. O som dela preenchia o vazio entre as paredes. Eu assistia novelas antigas, programas de culinária, qualquer coisa que fizesse o tempo passar. Às vezes, fingia estar entretida, só para evitar que Bento percebesse o quanto me sentia sozinha. Ele, por outro lado, parecia cada vez mais satisfeito com meu isolamento. Quanto menos pessoas me cercavam, mais fácil era me controlar. As amizades que um dia foram meu refúgio se tornaram lembranças amareladas. Lembro de Wanda, minha vizinha de infância, que me trazia pão quentinho aos domingos. Um dia, ela apareceu no portão e Bento disse que eu estava dormindo. Eu ouvi tudo da janela, sem coragem de gritar. Senti o nó na garganta e as lágrimas queimando os olhos. Era como assistir a própria vida se afastando de mim.
passo a passo, até sumir na esquina. Com o tempo, aprendi a me calar. O silêncio virou meu escudo. Descobri que falar só aumentava as discussões. Então, parei. Parei de pedir, de explicar, de me justificar. Viver em silêncio é uma forma estranha de resistência. Você aprende a observar, a pensar em segredo, a guardar pequenas fagulhas de lucidez escondidas atrás dos gestos automáticos. E foi esse silêncio que começou a me acordar, devagar, mas firme. A casa, que antes era o lar de Olegário, agora parecia um santuário de medo. As cortinas sempre fechadas, o ar sempre denso. À noite, eu ouvia os passos de Bento pelo corredor e fingia dormir. Às vezes ele parava na porta do meu quarto, sem dizer nada. Eu sentia o olhar dele mesmo no escuro. Aquilo me dava arrepios. Não era mais o filho que me protegia, era o homem que me vigiava. Comecei a conversar comigo mesma em pensamento, como quem tenta não enlouquecer. Você ainda está viva, Helena. Não esqueça disso. Era o que eu repetia toda manhã, ao escovar os dentes, ao arrumar a cama. Cada pequeno gesto de cuidado comigo se tornava um ato de resistência. Guardar dinheiro escondido na costura da bolsa, esconder uma chave extra do portão, anotar senhas antigas, tudo virou estratégia silenciosa de sobrevivência. Em alguns momentos, quase cedi completamente. Havia dias em que pensei que talvez fosse mais fácil aceitar tudo, deixar que ele cuidasse de tudo e apenas existir. Mas algo dentro de mim não deixava. Era uma chama teimosa, discreta, que insistia em não apagar. Talvez fosse a voz de Olegário, talvez fosse apenas minha dignidade tentando acordar. De qualquer forma, comecei a prestar atenção nos detalhes, nos papéis, nas contas, nas mudanças sutis. Foi numa dessas observações que percebi o óbvio. Bento já não estava apenas controlando, estava roubando. Os valores da conta diminuíam sem explicação, as compras aumentavam, mas nada mudava na casa. O silêncio que antes me protegia agora se transformava em prisão. E naquele momento, soube que, se eu quisesse viver, teria que quebrá-lo. Mesmo que isso custasse o pouco de paz que me restava. Tudo começou com um detalhe pequeno. Um extrato bancário esquecido sobre a mesa. Bento havia saído apressado naquela manhã, e o papel ficou aberto, virado de cabeça para baixo. Quando virei, o coração gelou. As movimentações não faziam sentido. Saques em valores altos, transferências para contas desconhecidas, compras de móveis e eletrônicos que nunca vi. O nome dele aparecia em todas as operações. Senti um frio percorrer a espinha. Era como se, de repente, o mundo inteiro tivesse parado para que eu enxergasse o óbvio. Sentei à mesa com o papel nas mãos e comecei a somar mentalmente os valores. Em poucos meses, ele já havia retirado quase toda a poupança que Olegário deixou. Um suor frio escorreu pela minha nuca. A traição não estava mais escondida. Estava ali, em números, em extratos, em evidências. Por alguns minutos, pensei em fingir que não tinha visto. Mas algo dentro de mim, talvez a dignidade adormecida, se levantou. Chega, Helena. Durante dias, observei em silêncio. Ele saía com frequência, sempre com desculpas novas. Entrevistas de emprego, reuniões, negócios promissores. Uma noite, o segui discretamente até a esquina e o vi entrar em um prédio novo. No dia seguinte inventei que precisava sair e voltei ao mesmo lugar. Era um condomínio. E lá estava o nome dele, Bento Olegário Silva, na lista de moradores provisórios. Foi como levar um soco no estômago. Ele estava montando um apartamento com o meu dinheiro. Voltei para casa trêmula, tentando controlar o enjoo. A raiva e a dor se misturavam como fogo e gelo. Não sabia se chorava ou gritava. Passei horas sentada na poltrona, olhando para o nada, sentindo o coração pulsar nas têmporas. A lembrança de cada "é pro seu bem" começou a ecoar como zombaria. Foi ali que percebi. Não era ajuda, era roubo. E não só financeiro, mas emocional. Bento havia me roubado a confiança, o sossego, a segurança de estar em casa.
Nos dias seguintes, comecei a juntar provas. Guardava extratos, tirava fotos discretas dos papéis, anotava datas e valores. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça da minha libertação. Não sabia ainda o que faria com aquilo, mas sentia que precisava registrar tudo. Era a primeira vez em meses que eu me movia com propósito. E o propósito era um só: sobreviver com dignidade. Bento, talvez sentindo algo diferente em mim, começou a ficar mais agressivo. O tom de voz mudou, o olhar se tornou mais duro. Passou a vasculhar minhas coisas, a desconfiar dos meus passos. "Tá escondendo o quê, mãe?" perguntava com um riso cínico. Eu respondia com calma, mas por dentro o medo e a coragem travavam uma guerra silenciosa. Pela primeira vez, percebi que o medo também pode ser combustível. Uma tarde, enquanto limpava o quarto dele, encontrei mais provas: notas fiscais, chaves e uma foto de um sofá novo, o mesmo modelo que vi numa revista de decoração. Senti o chão sumir. Ele não só me roubava, como tinha orgulho disso. Foi nesse momento que algo dentro de mim virou. A mulher calada, submissa e assustada começou a morrer. E em seu lugar nascia outra, silenciosa, mas decidida. Naquela noite, sentei na varanda e olhei para o céu. O vento batia no rosto, trazendo o cheiro da terra molhada e da mudança. Pensei em Olegário, em como ele sempre dizia: "Um dia, Helena, você vai entender que o silêncio também pode ser arma." Eu entendi. A vingança não viria com gritos, mas com provas. E o primeiro passo já estava dado. Eu tinha descoberto a verdade. Agora, só faltava agir. Foi no supermercado, entre prateleiras de arroz e sabão em pó, que o destino me encontrou disfarçado de coincidência. Eu estava empurrando o carrinho, olhando para o chão, quando ouvi uma voz conhecida atrás de mim. "Helena, é você, mulher?" Era Wanda, minha velha amiga, companheira de tardes de café e risadas antes de Bento voltar para casa. Por um segundo, quis fingir que não era comigo. A vergonha me fez abaixar a cabeça. Mas quando levantei o olhar e vi aquele sorriso sincero, algo em mim desabou. Wanda me abraçou com força, sem perceber o quanto aquele gesto me doía e curava ao mesmo tempo. "Faz tempo que não te vejo. Pensei que tivesse se mudado." Eu sorri amarelo e menti. "Ah, andei cansada, sem muito ânimo para sair." Mas ela me olhou nos olhos e viu o que as palavras tentavam esconder. Amigas de verdade enxergam o que o silêncio grita. "Helena, o que está acontecendo?" perguntou, e a pergunta ficou ecoando dentro de mim. Tentei mudar de assunto, mas a voz falhou. Era como se o nó na garganta tivesse esperado aquele momento para se romper. "Não é nada, Wanda. Só ando um pouco isolada, sabe como é?" Ela me segurou pelo braço e sussurrou: "Desde quando você fala olhando para o chão, Helena?" Aquelas palavras atravessaram minha alma. Eu, que sempre fui firme, agora não conseguia encarar nem a minha própria história. Acabamos sentadas no banco de uma praça próxima. O barulho dos carros ao longe, o cheiro do pão recém-saído da padaria, o vento frio, tudo parecia conspirar para aquele desabafo. Contei quase tudo, ainda em pedaços: o controle, o dinheiro, a solidão, o medo. Wanda ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ela respirou fundo e disse com firmeza: "Helena, você criou um parasita e tá deixando ele te matar devagar." As palavras dela me atingiram como uma bofetada, mas uma bofetada que desperta. Fiquei muda, olhando para o chão, sentindo vergonha e alívio ao mesmo tempo. "Você precisa reagir, mulher. Ele tá te sugando, e se você não fizer nada, vai acabar sem nada. Nem alma, nem nome, nem casa." O jeito direto de Wanda, que antes eu achava rude, agora soava como a voz da minha consciência. Ela me contou que tinha um amigo advogado, um tal de Dr. Heitor, conhecido por defender idosos vítimas de abuso financeiro. "Ele é bom, Helena. Você precisa falar com ele. E rápido." Eu hesitei, claro. Parte de mim ainda achava que era traição expor o próprio filho. Mas Wanda segurou minha mão com força e disse: "Proteger quem te destrói não é amor, é cumplicidade.
Essa frase ficou gravada em mim como uma cicatriz luminosa. Voltamos juntas até o portão da minha casa. Ela me olhou nos olhos antes de ir embora e disse: "Quando quiser sair desse inferno, me procura. Eu te ajudo." Fiquei parada ali, observando-a se afastar, com uma mistura de medo e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, alguém sabia. E só o fato de não carregar mais o segredo sozinha já me fez respirar diferente. Naquela noite, deitada na cama, pensei em tudo o que ela disse. A imagem do olhar de Wanda não saía da minha cabeça. Era o olhar de quem ainda acreditava que eu podia me salvar. E foi ali, entre lágrimas e coragem, que tomei uma decisão silenciosa. O próximo passo seria meu. Na manhã seguinte, acordei diferente. O medo ainda estava lá, mas algo dentro de mim havia mudado de lugar. Era como se a vergonha tivesse se transformado em força. Tomei café olhando para a janela e, pela primeira vez em meses, senti o gosto do amargo do café como um lembrete de que eu ainda estava viva. Peguei o telefone e disquei o número que Wanda havia anotado num pedaço de papel amassado. Dr. Heitor. O coração batia forte, mas a voz saiu firme. Eu preciso de ajuda. Do outro lado da linha, uma voz calma, segura. Conte-me o que está acontecendo, dona Helena. Contei tudo, pausadamente, tentando não chorar. Ele não interrompeu, apenas ouvia. Quando terminei, houve um breve silêncio, e então ele disse algo que me fez tremer. O que seu filho fez tem nome, e é crime. Aquela palavra, crime, cortou o ar. Era como se alguém finalmente tivesse traduzido em linguagem jurídica o que eu sentia na alma há meses. Eu estava sendo roubada. Marcamos um encontro para o dia seguinte. Passei a tarde separando documentos, extratos, comprovantes. Cada papel parecia uma arma carregada de justiça. À noite, escondi tudo numa sacola de pano e deixei debaixo da cama. Bento não podia desconfiar de nada. O medo de ser descoberta era real, mas o desejo de liberdade era maior. Dormi mal, o coração acelerado, mas com a mente desperta. Pela primeira vez, eu tinha um plano. No escritório, Dr. Heitor me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar acolhedor. O ambiente cheirava a papel e café. Um cheiro de seriedade que me deu segurança. Contei cada detalhe, desde o testamento de Olegário até a assinatura da procuração. Ele anotava tudo, concentrado. No fim, levantou o olhar e disse: "Vamos revogar essa procuração imediatamente. A senhora ainda tem direito a tudo. E mais, nós vamos provar o desvio." As palavras dele me fizeram chorar. Mas foi um choro diferente, não de desespero, e sim de alívio. Pela primeira vez, alguém falava de justiça sem me tratar como louca ou exagerada. Ele me explicou cada passo. O pedido de revogação, o bloqueio temporário das contas, a denúncia ao banco. Mas a senhora precisa ter calma e silêncio. Não conte nada a ele ainda. O silêncio, aquele mesmo que antes me aprisionava, agora se tornava parte da minha libertação. Saí do escritório com uma pasta na mão e a sensação de carregar uma arma invisível. No ônibus de volta para casa, observei as pessoas pela janela e pensei em como a vida muda de repente. Eu, que antes me sentia um peso, agora caminhava com um propósito. Ainda tremia por dentro, mas era um tremor diferente. O da alma acordando. Lembrei da frase que Wanda disse: "Proteger quem te destrói não é amor." E pela primeira vez, acreditei de verdade. Ao chegar em casa, Bento me esperava na sala. "Onde a senhora estava?" perguntou desconfiado. Respirei fundo e respondi com calma. "Fui resolver umas coisas." Ele me olhou por alguns segundos, tentando decifrar. Eu sustentei o olhar. Aquele breve confronto foi como um ensaio do que ainda estava por vir. Pela primeira vez, ele não viu medo em mim. Viu silêncio armado. Naquela noite, guardei a pasta no fundo do armário e me sentei na varanda. O vento soprou leve, como se o universo sussurrasse que eu estava no caminho certo. Fechei os olhos e ouvi, dentro de mim, a voz de Olegário. "Agora sim, Helena." E sorri, porque, enfim, a raposa havia acordado.
Nos dias que seguiram, aprendi a viver em disfarce. Era como atuar dentro da própria casa, interpretando a mãe dócil que Bento queria ver. Por fora, sorrisos, por dentro, estratégia. O medo ainda me visitava, mas agora vinha acompanhado de cálculo. Eu sabia que cada palavra poderia ser uma arma, contra ele ou contra mim. Então, aprendi a escolher as minhas. As noites tornaram-se longas e eu as passava escrevendo em silêncio, registrando tudo. O caderno escondido atrás do guarda-roupa se tornou meu diário de guerra. Doutor. Heitor me orientou a manter a rotina, a agir como se nada tivesse mudado. O segredo é o tempo, dona Helena. O tempo vai trabalhar a seu favor. E eu segui o conselho. Enquanto Bento acreditava que continuava me manipulando, eu observava. Anotava ligações, horários, compras. Cada deslize dele era uma peça de prova. O que antes era desespero começou a se transformar em método. A vingança, percebi, não precisava de raiva, precisava de paciência. Comecei a recuperar pequenas parcelas de mim. Um olhar firme aqui, um não ali, dito com calma, mas com convicção. Bento notou a mudança e passou a testar meus limites. Tá estranha, mãe. Eu sorria e respondia, só cansei de me preocupar demais. Ele não entendia, mas algo no meu tom o deixava desconfortável. Era a primeira vez que o poder trocava de lugar, e ele sentia isso, mesmo sem entender como. Enquanto ele dormia, eu me movia. Digitalizei documentos, escondi cópias em lugares diferentes, gravei conversas discretamente com o celular emprestado por Wanda. Cada ação era feita no compasso da respiração para não despertar suspeitas. Às vezes, o medo me fazia querer desistir, mas bastava lembrar da imagem de Olegário, da vida que ele lutou para construir e da promessa que fiz diante do caixão. Nada do que você me deixou vai cair nas mãos erradas. Em silêncio, comecei a fazer pequenas mudanças. Abri uma nova conta bancária com a ajuda de Dr. Heitor, transferi o que pude salvar e pedi ao banco o bloqueio das movimentações suspeitas. O processo era lento, mas certeiro. Bento não percebeu de imediato, pois ainda acreditava no mito da mãe indefesa. Essa foi minha vantagem, a subestimação. Aprendi que, às vezes, ser vista como fraca é o disfarce mais eficiente de todos. Cada dia era uma vitória silenciosa. Enquanto ele ria na sala, acreditando controlar tudo, eu sorria por dentro, sabendo que o chão começava a ruir sob seus pés. Era estranho sentir prazer em algo tão frio, mas não era vingança apenas, era justiça. Eu não queria vê-lo sofrer, queria apenas me libertar. Mas a libertação, percebi, quase sempre nasce do colapso de quem nos oprime. Quando recebi o telefonema de Dr. Heitor confirmando que a revogação da procuração tinha sido aceita, senti o corpo inteiro estremecer. A senhora agora está livre juridicamente, Helena. Ele não pode mais tocar em nada. As palavras ecoaram como sinos. Eu agradeci, desliguei o telefone e chorei em silêncio. Lágrimas que não vinham de tristeza, mas de alívio. A primeira etapa estava concluída. Naquela noite, jantei com Bento como se nada tivesse acontecido. Ele falava sobre um suposto novo investimento e eu apenas ouvia, com calma, cortando o frango no prato. Cada garfada era uma despedida do medo. Eu sabia que o fim dele dentro daquela casa já tinha começado, e ele nem desconfiava. O plano da vingança estava em marcha, e desta vez, quem escrevia o roteiro era eu. A vingança não veio com barulho, veio com ausência. Passei o dia em silêncio, observando cada canto da casa, como quem se despede de um campo de batalha. Abri a geladeira e tirei tudo. Comida, garrafas, potes, até o gelo. Deixei só o vazio. Era um gesto simples, simbólico, mas carregado de significado. Aquele eletrodoméstico, que um dia ele usou para me humilhar dizendo o que eu podia ou não comer, agora seria o palco da sua ruína. Sobre a prateleira limpa, deixei um bilhete. Escrevi com calma, sem tremor nas mãos. A partir de agora, mãe nenhuma morre de fome. A inquilina do canto foi embora para viver.
Assinei com um ponto final firme, como quem encerra um ciclo. Dobrei o papel, coloquei sobre o vidro frio e fechei a porta lentamente. Senti o som do encaixe como um estalo de libertação. Respirei fundo. Pela primeira vez, eu não estava fugindo. Estava partindo com dignidade. O relógio marcava 22h30 quando me sentei na varanda, enrolada no meu velho chale de crochê. A rua estava silenciosa e o vento soprava leve, quase cúmplice. Eu sabia que ele logo chegaria e que o caos viria junto, mas não temi. O medo havia se cansado de mim. Agora, o que habitava meu peito era uma calma antiga, aquela que vem quando você faz o que precisa ser feito. Quando ouvi o som da chave girando na porta, meu corpo se manteve imóvel. Bento entrou, acendeu as luzes e foi direto à cozinha. O barulho da geladeira abrindo cortou o silêncio como um relâmpago. Por alguns segundos houve quietude. E então veio o grito. Um grito que não era só de raiva, mas de desespero. O som atravessou a casa, a rua, e pareceu acordar até os mortos. "Cadê as minhas coisas, mãe?" A voz dele soava mais como um rugido que como uma pergunta. Lá dentro, o caos começava. Gavetas batendo, portas sendo abertas, passos duros, respiração ofegante. Eu continuei na varanda, olhando o céu, contando estrelas. 1, 2, 3. Perdi a conta quando ouvi o barulho de algo quebrando. A vizinhança começou a acender as luzes, curiosa, alerta. Mas eu não me movi. Por dentro, meu corpo inteiro vibrava. Era estranho sentir alívio e dor ao mesmo tempo. Cada grito dele era como um espelho do que vivi. A raiva de perder o controle, o desespero de quem percebe que o domínio acabou. Só que desta vez não era eu quem estava do outro lado. A justiça tinha virado de posição e o castigo era o próprio reflexo. Lembro que fechei os olhos e deixei o vento bater no rosto. Não chorei, não ri. Apenas senti. Aquela noite não era sobre vingança, era sobre renascimento. O grito de Bento era o som do ciclo se encerrando. Era o preço do que ele construiu. E a prova de que o poder que ele achava ter nunca foi dele era emprestado do meu medo. E o medo, naquela noite, foi embora comigo. Quando finalmente o silêncio voltou, ouvi apenas o ranger da cadeira de balanço e o som distante de uma janela batendo. Sorri sozinha, sem pressa, como quem assiste o amanhecer antes do sol nascer. Eu sabia que dali em diante, nada seria como antes. Porque quando uma mulher decide se libertar, nem os gritos do inferno conseguem impedir. Na manhã seguinte, o silêncio pesava como pedra. Bento estava trancado no quarto e eu sabia que o confronto era inevitável. O som dos passos dele ecoou no corredor antes mesmo de eu terminar o café. Quando apareceu na porta da cozinha, o olhar era de ódio puro, misturado com medo. "O que você fez, mãe?" perguntou com a voz rouca, os olhos vermelhos. A xícara tremia nas minhas mãos, mas eu não recuei. "O que era meu voltou para mim", respondi. A frase saiu serena, mas cortante. Ele riu, um riso curto e sem alegria. "Tá ficando louca, é isso? Mexeu nas contas?" A voz subiu, mas não chegou a me abalar. Eu apenas me levantei, caminhei até a mesa e abri a pasta que escondia no armário. Tirei os papéis, as cópias, os extratos e espalhei diante dele. "Aqui estão as provas. A procuração foi revogada e o advogado já cuidou do resto." Pela primeira vez, vi Bento empalidecer. A arrogância se desfez como tinta na chuva. Ele tentou rir de novo, disfarçando o pânico. "Você não faria isso comigo, mãe." Eu respirei fundo. "Você já fez comigo há meses, Bento. Só estou devolvendo o que me pertence." Ah, ele deu um passo à frente e por um segundo achei que fosse me agredir. Mas recuou. Os olhos se encheram de raiva e vergonha. Era um animal acuado e eu, pela primeira vez, não era a presa. O poder agora mudava de mãos diante dos nossos olhos. "Você me deve respeito", ele gritou. "Eu te dei tudo", respondi firme. "Casa, comida, confiança. E você devolveu com mentira." O ar ficou pesado, o relógio parou de fazer sentido.
Era uma guerra silenciosa travada entre mãe e filho, amor e rancor, culpa e justiça. E naquela linha tênue entre o perdão e o adeus, eu escolhi a verdade. Tirei do bolso um envelope e coloquei sobre a mesa. Você tem 48 horas para sair desta casa. A voz saiu calma, quase maternal. Ele me olhou incrédulo, como quem escuta uma sentença divina. Você tá me expulsando? Eu apenas o encarei. Tô te libertando, Bento, e me libertando também. As palavras caíram pesadas entre nós. Era estranho perceber que, mesmo depois de tudo, ainda havia dor no ato de deixá-lo partir. Ele chutou a cadeira, gritou ofensas, tentou me fazer ceder. Mas eu permaneci imóvel, como uma árvore que já criou raízes. Você vai se arrepender, berrou antes de sair batendo a porta. O som ecoou pela casa como um trovão distante, e o silêncio que veio depois foi quase sagrado. Caminhei até a varanda e me sentei na velha cadeira de balanço. Pela primeira vez, aquele balanço não parecia fugir do chão. Parecia firmar meus pés nele. Passei o resto do dia recolhendo os cacos, papéis espalhados, lembranças distorcidas, fragmentos do que fomos. Não chorei. Havia em mim um luto, sim, mas um luto limpo. O tipo de dor que vem quando você escolhe a si mesma depois de anos escolhendo os outros. Cada canto da casa parecia respirar alívio. Até o relógio da sala, parado há meses, voltou a funcionar. Naquela noite, dormi com a porta trancada e o coração leve. O som do vento batendo nas janelas já não me assustava. Era o som da vida voltando a circular. Eu sabia que o dia seguinte seria difícil, mas também sabia que a pior parte já tinha passado. Bento podia me odiar, podia me culpar, mas nunca mais me possuir. E foi assim, entre o medo e a coragem, que a mãe derrotada deu lugar à mulher inteira. 2 dias depois da partida de Bento, o carteiro chamou no portão. Trazia um envelope amarelado, com minha caligrafia no destinatário e a de Olegário no remetente. Por um instante, achei que fosse alucinação. As mãos tremeram quando toquei o papel. O selo estava gasto, e no canto superior havia uma data antiga, meses antes da morte dele. Levei o envelope ao peito e senti o coração bater forte. Era como se ele tivesse esperado o momento exato para chegar. Sentei-me na varanda, a mesma onde vi o fim do meu cativeiro, e abri a carta com cuidado. O cheiro de papel guardado invadiu o ar, misturado ao perfume antigo de lavanda que ele usava. As primeiras palavras me fizeram chorar antes mesmo de entender o conteúdo. Minha Helena, se você está lendo isto, é porque o tempo cumpriu o que eu temi. Olegário sempre teve um jeito profético de escrever. Direto, calmo, quase paternal. E cada linha era como um abraço vindo do além. Eu sei que Bento vai tentar tomar de você o que não lhe pertence. Ele sempre confundiu amor com poder. Tentei corrigir isso em vida, mas há lições que só o tempo ensina. Por isso, deixo tudo em seu nome. Não por desconfiança, mas por proteção. Você é a força que ele nunca soube entender. As lágrimas caíam sobre o papel, borrando algumas palavras. Era como se o próprio destino tivesse esperado eu me libertar para me entregar àquela confirmação. Olegário sabia. Ele sempre soube, e de alguma forma continuava me guiando mesmo depois de partir. Aquele testamento não foi um acaso, foi um ato de amor estratégico. O último gesto de um homem que amou em silêncio, mas protegeu com sabedoria. Se ele tentar te culpar, lembre-se, a culpa é o último refúgio dos manipuladores. Não a aceite. Guarde sua dignidade, mesmo que precise ficar sozinha por um tempo. O silêncio, minha Helena, é a linguagem dos fortes. Li essa parte em voz alta, e o vento pareceu responder. O céu, antes cinza, começou a abrir, deixando o sol tocar o papel. Senti o calor no rosto e fechei os olhos, como se Olegário estivesse ali, segurando minha mão. No fim da carta, havia um parágrafo que me arrancou um sorriso. Se um dia pensar em desistir, reforme a casa. Pinte as paredes, plante girassóis no jardim. A vida recomeça quando a gente muda o cenário. Sorri entre lágrimas.
Ele me conhecia o bastante para saber que eu precisava de algo prático para continuar. Um propósito simples, um recomeço concreto. Dobre a carta com cuidado, coloquei-a dentro de um envelope novo e guardei na gaveta onde antes ficavam os extratos bancários. Aquele papel se tornaria minha nova escritura, não de bens, mas de coragem. Olegário não estava mais ali, mas sua presença preenchia cada canto da casa. Senti que, de algum modo, ele tinha previsto até o grito de Bento e o dia em que eu voltaria a respirar. Quando o sol começou a se pôr, fechei os olhos e agradeci. Obrigada, meu velho. Você me salvou outra vez. O vento soprou leve, e o xale que eu usava se moveu como um toque no ombro. Aquele era o sinal. A guerra tinha acabado, e o amor, mais uma vez, havia vencido. Não o amor ingênuo que aceita tudo, mas o amor maduro que protege, mesmo do próprio sangue. 6 meses se passaram desde o dia em que Bento saiu pela porta sem olhar para trás. No começo, a casa parecia um campo depois da guerra. Silenciosa, cheia de marcas, mas viva. Aos poucos, o som da vida voltou a preencher os espaços. O canto dos passarinhos, o chiado do café na cozinha, o ranger suave da cadeira de balanço. A cada manhã, eu respirava fundo e dizia para mim mesma: "Você conseguiu, Helena. Ainda está aqui." Era estranho reaprender a viver sozinha, mas havia uma paz diferente, madura, feita de cicatrizes e gratidão. Comecei a reformar a casa, como Olegário sugeriu na carta. Pintei as paredes de um amarelo suave, troquei as cortinas, abri todas as janelas. A cada pincelada, sentia o peso do passado se dissolvendo no ar. Contratei um pedreiro para consertar o telhado e no quintal plantei girassóis. As flores que sempre buscam o sol, mesmo depois das noites mais escuras. Elas se tornaram um lembrete vivo de que a luz volta, sempre. Com o tempo, a solidão deixou de ser um castigo e passou a ser companhia. Aprendi a fazer as pazes com o silêncio, a escutar o som do próprio riso, sem culpa. Às vezes ainda pensava em Bento, mas já não com raiva, com pena. A dor dele não era mais problema meu. Ele escolheu o caminho que trilhou e eu escolhi seguir em frente. A diferença é que agora eu sabia, amor sem limite é só outra forma de prisão. Foi Wanda quem me apresentou a estudante que alugou o quarto que era de Bento. O nome dela era Júlia, 22 anos, cheia de sonhos e uma vontade bonita de vencer na vida. No começo, o som dos passos de outra pessoa pela casa me incomodava. Depois, virou música. Júlia trazia vida nova, risadas, cheiro de bolo quente. A casa, que antes guardava ecos de dor, agora abrigava recomeços. Voltei a cozinhar o que gostava, a costurar à noite, a ler os livros que estavam parados na estante. Até comecei a anotar receitas novas, como se cada prato fosse um capítulo da minha nova história. Descobri que envelhecer não é sinônimo de acabar, é sinônimo de recomeçar com sabedoria. E quando percebi, já não contava os dias desde o caos. Contava os dias de paz. Certo domingo, sentei-me na varanda e reparei que a vizinhança estava diferente. As pessoas acenavam, sorriam, vinham até o portão. Descobri que, sem saber, eu havia virado uma espécie de símbolo. "A senhora é forte, dona Helena", diziam. Eu sorria sem responder, porque a força não veio de coragem heróica. Veio do simples ato de não desistir quando tudo pedia para parar. Numa tarde de chuva fina, encontrei a velha cadeira de balanço coberta de poeira e decidi restaurá-la. Lixei, pintei, troquei o estofado. Quando terminei, sentei e deixei o som do vento embalar o novo tempo. Fechei os olhos e jurei a mim mesma que nunca mais permitiria que o amor se confundisse com controle. Aprendi que cuidar de alguém não é se apagar por ele, é ensinar o outro a andar, mesmo que um dia ele vá embora. Hoje, a casa está cheia de girassóis e cheiro de bolo. Júlia estuda na sala e Wanda vem me visitar toda semana. Às vezes, olho para o céu e converso com Olegário em silêncio. Digo que a vida voltou a sorrir, devagar, mas sincera,
e que, finalmente, aprendi o que ele sempre tentou me ensinar. A liberdade não se recebe, se conquista. E aos 67 anos, conquistei a minha. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, sinto compreensão. Tudo o que vivi, por mais cruel que tenha sido, me trouxe até aqui. Aprendi que existem prisões sem grades e amores que ferem disfarçados de cuidado. Mas aprendi também que a dignidade, quando desperta, não volta a dormir. Há algo dentro da gente que Deus protege, mesmo quando o mundo tenta apagar. E é isso que me salvou. Não foi a justiça dos homens, foi a justiça silenciosa da alma. Às vezes, me pego pensando em quantas mulheres vivem o que vivi, presas em casas que chamam de lar, silenciadas pelo medo e pela culpa. Elas acreditam que estão sendo cuidadas, quando na verdade estão sendo controladas. Por isso, deixo aqui um conselho. O amor que te encolhe não é amor. O verdadeiro amor te amplia, te dá voz, te permite existir inteira. Se o amor te cala, ele não te protege, ele te mata aos poucos. Hoje, minha herança não é feita de bens, mas de aprendizados. Deixo como legado o exemplo da mulher que um dia acreditou ser fraca e descobriu ser invencível. As feridas viraram marcas, mas não cicatrizes feias. São linhas de história, como as rugas que o tempo desenha em quem viveu de verdade. Cada lágrima que derramei regou o solo onde crescem meus girassóis. Eles florescem diante da casa como testemunhas de que, depois da dor, ainda existe beleza. Costumo dizer que a vida é generosa com quem tem coragem, porque coragem não é ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito apesar dele. E foi essa coragem, nascida do silêncio, que me libertou. Se você me perguntar se eu mudaria algo, diria que não. Porque até o sofrimento teve propósito. Ele me mostrou o valor da minha própria companhia e a força que eu nunca imaginei ter. Bento, onde quer que esteja, carrega a própria lição. Eu o perdoo, não por ele merecer, mas porque eu mereço paz. Perdoar não é esquecer, é deixar de carregar. O passado ainda mora aqui, mas agora é só um visitante educado, que sabe a hora de ir embora. E quando penso em Olegário, sinto gratidão. Ele me ensinou que o amor verdadeiro continua protegendo, mesmo depois da morte. Hoje, sentada na minha cadeira de balanço, olho para o jardim e vejo o reflexo do que me tornei. Uma mulher simples, mas inteira. A casa reformada, o cheiro de bolo no forno, o riso de Júlia estudando na sala. Tudo isso é mais do que recomeço. É restituição. É a prova de que o mal não vence quando a alma escolhe permanecer boa. A vitória, às vezes, vem em silêncio. Deixo aqui, gravadas em papel e memória, as palavras que agora me definem. A vida não termina quando alguém te derruba. Ela termina quando você desiste de levantar. E eu nunca mais vou desistir. Essas palavras não são apenas minhas, são de todas as mulheres que um dia foram silenciadas e decidiram falar de novo, mesmo que fosse só para si mesmas. E se alguém daqui a muitos anos perguntar quem foi Helena, quero que respondam com simplicidade. Foi aquela que aprendeu tarde, mas aprendeu bem, que a liberdade não é um presente, é uma conquista, e que no fim venceu sem gritar. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha tocado algo dentro de você. Talvez porque, em algum momento da vida, também tenha se sentido presa em um silêncio que ninguém percebe. A verdade é que todos nós, em algum ponto, já fomos como Helena, tentando sobreviver dentro de um amor que nos sufoca, acreditando que ser bom é o mesmo que aceitar tudo. Mas não é. Amor não é prisão. Cuidado não é controle. Quantas vezes você calou o que sentia para evitar conflitos? Quantas vezes perdoou para não perder alguém e, no processo, acabou se perdendo? A vida, meu querido ouvinte, só muda quando a dor deixa de ser medo e vira decisão. E essa decisão se chama dignidade. Não importa a idade, o passado, nem quantas vezes tentaram te quebrar. Sempre há um novo começo esperando pela sua coragem. Helena achou que a vida dela tinha acabado aos 67.
E, no entanto, foi ali que ela renasceu. E talvez seja o mesmo para você. Talvez hoje pareça o fim, mas é apenas o início de uma história nova, mais limpa, mais sua. Então eu te pergunto, o que ainda te prende? Qual parte da sua vida você precisa libertar, antes que o tempo decida fazer isso por você? Pense nisso, porque a liberdade, quando chega, não pede licença. Ela entra, muda os móveis, abre as janelas e enche a casa de sol. Se essa história te inspirou, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias que, assim como esta, falam de alma, de coragem e de recomeço. E me conta nos comentários, em qual parte da vida você também decidiu levantar? Porque no fim, é isso o que nos une aqui. Histórias que curam, lembranças que libertam e a certeza de que sempre é tempo de recomeçar.